Bom dia, Enio. Bom dia, Isauro. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Isauro Amorim. E eu sou o Enio Pires. Um bom dia a todos. Então vamos juntos, muito motivados, hoje de manhã, quinta-feira, com muita energia, com muita vontade de responder às perguntas de todo mundo já muito rápido, meu amigo Enio. Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Vamos começar a nossa jornada de hoje com muita energia, com muita motivação para fazer do dia um dia maravilhoso. Tudo bem, Enio? Então vamos lá. Como é que é? Qual é a primeira pergunta que nós temos hoje aí? Hoje o assunto é sobre a família, né? Conforme combinado na live anterior, voltados à família. E como de sempre, os nossos espectadores têm mandado muitas perguntas, né? Através das nossas redes sociais, o nosso WhatsApp. E eu separei umas top 10, né? Como sempre, as melhores perguntas aí para estar respondendo aqui ao vivo, né? Então vamos lá. Certo. A primeira pergunta que tem é: como fazer com que o amor preencha a vida da família? Como fazer com que o amor preencha a vida da família? Essa é a pergunta de hoje. A Essa primeira. Então, antes de responder essa pergunta, eu quero convidar os amigos que estão aí presentes, bom dia a todos vocês, que vocês cliquem aí nesse aviãozinho que tem embaixo aí no rodapé do celular de vocês, convide um amigo de vocês, porque eu tenho certeza que o tema de hoje é muito importante para todo mundo, porque é a base da família, que é a harmonia familiar. Pois bem, como é que o amor pode ajeitar a família, né? Pode melhorar a família. Olha só, pessoal, o amor é a mola propulsora de qualquer relacionamento. O amor está para a família exatamente igual está o óleo lubrificante para o motor do carro. Imagine você. Você tem carro, né, Enio? O que acontece se você deixar o seu carro sem óleo? Com certeza o motor dele vai pifar, né? O motor vai explodir, não vai? Com certeza. E vai deixar você na mão com certeza absoluta. Exato. Porque o motor de carro só funciona bem se tiver óleo lubrificante, não é assim? Com certeza. A mesma coisa acontece na família. Uma família que não tem amor vai explodir as relações. Vai ter problema com certeza absoluta. Porque o amor é o elo de ligação entre as famílias. E quando as pessoas têm esse requisito no seio familiar, vamos dizer assim, no ambiente familiar, a vida vai ser melhor. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais tolerância, as pessoas vão ter mais compaixão. Quando se tem amor, quando alguém pedir alguma coisa, o outro vai fazer prontamente. Exato. Porque aí impera a cooperação, não impera o egoísmo. Então, amor é uma ferramenta que todos nós temos que ter e praticar em abundância. Tem gente que fala assim, mas eu já dei amor demais. Amor nunca é demais. Até porque esse é um bem que não acaba nunca. Olha só, aquilo que tem existência verdadeira, Enio, você pode usar à vontade, quanto você quiser, e não acaba nunca. O amor é um exemplo. Você pode dar amor para 1 milhão de pessoas, você vai continuar tendo amor. Sabe por quê? Porque o amor tem existência verdadeira. Ele é para sempre. Quando se ama, é para a vida toda. Então pode amar à vontade. E quanto a mais amor você der, mais amor você terá. Porque ele multiplica muito rápido. E uma família que pratica esta ferramenta será uma família feliz com certeza absoluta. Então, o amor é a mola propulsora de uma família. Okay. Quando você tem amor, você vai pensar até 10 para dar uma resposta atravessada, sim ou não? Com certeza. Você não vai responder de qualquer jeito, porque você tem amor no coração. Então veja bem, e como diz a menina aí, o amor é contagiante. Para você que está aí acompanhando a gente, como é que é você quando acorda de manhã cedo? Você acorda feliz, acorda tranquilo, ou você acorda mal-humorado? Você acorda de cara feia? Normalmente as pessoas têm falta de amor, acordam de cara feia. Agora veja uma coisa importantíssima. É fundamental que este amor não seja só para as pessoas. Que este amor seja inclusive para você mesmo. Olha só. Muitas pessoas não conseguem liberar amor para outras pessoas, sabe por quê? Porque não tem amor por si próprio. Eu não posso dar para as pessoas aquilo que eu não tenho. Olha que interessante. Eu só posso dar para as pessoas aquilo que tem dentro de mim em abundância. Então, em primeiro lugar, eu me amo.
para depois amar as demais pessoas. Eu preciso, na verdade, experimentar esse sentimento para mim mesmo, né? Quando eu me amo, eu vou amar outras pessoas. Quando eu não me amo, não vou amar ninguém, porque eu não posso dar para os outros aquilo que eu não reconheço. Eu só consigo dar para você aquilo que eu tenho. Se não tem, é impossível dar. Então, para amar verdadeiramente e para amar as pessoas e para que o amor seja a mola propulsora de uma família, é necessário primeiramente se amar. Tudo bem? Tudo bem. Respondida a sua pergunta? Respondida. Então tá bom. Então eu espero que o pessoal aí comente, que o pessoal aí interaja conosco, porque isso é muito importante. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para a próxima pergunta. Então vamos lá, segunda pergunta. Meu amigo Mozart está aí, acabou de entrar. Bom dia, Mozart, muito obrigado. Olha só, o pessoal está chegando, o pessoal está acordando. Sim. Pessoal, clica aí no aviãozinho, convida os seus amigos que nós queremos ultrapassar a meta de ontem. Essa é a nossa segunda live e vamos crescer cada vez mais. Vamos junto. Então vamos lá, a segunda pergunta que temos aqui, mandada pelos espectadores é possível alcançar o sucesso quando o casal tem religiões diferentes? Rapaz, essa é uma pergunta cabulosa, hein? Essa é forte. Veja você, eu digo para você que não. Imagine você, o casal que um é da igreja batista e o outro é da igreja católica, por exemplo. Você imagina o conflito de ideologias que tem nesta família? Ou que um é do candomblé ou que o outro é budista, por exemplo. Imagine você o conflito que vai dar. Na verdade, o que acontece é o seguinte: esses conflitos de ideias, eles têm que ser evitados antes do casamento. Os casamentos que não dão certo, na verdade, não é nem por causa da religião ou porque alguém pensa diferente. Sim. Porque, na verdade, o pensar diferente é bom. Mas o que acontece é o seguinte: quando você vai casar, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma investigação da família da pessoa com quem você vai casar. Olha só. Por quê? Esta investigação é importantíssima para o sucesso de um casamento. Por quê? Se você vai casar com uma pessoa e você não sabe como que é os costumes da família dela, olha bem, imagine que você casa com uma pessoa que é mandona. E você, na tua família, quem manda é a tua esposa, por exemplo. Na tua casa, quem manda é a tua mãe. E lá na casa da tua esposa, que você casou, quem manda é o pai. Olha o conflito de ideia. Lá, tinha como escola que é o pai que manda. Na tua família, tem a escola que é a mãe que manda. Então, o que acontece? Começa a ter conflitos de ideias, porque a escola é diferente. Então, primeiro, tem que ir lá na escola. Para quem já é casado, vai ter que aprender a conviver com tudo isso. Vai ter que aprender a ter amor e tolerância para que consiga ter um relacionamento e consertar daí para frente. Mas para aqueles que ainda não casaram, é importante fazer essa investigação antes. Por quê? Quando o conflito de ideias é muito grande, as pessoas não têm sucesso. Sabe por quê? Porque elas vão falar coisas uma para outra que ferem profundamente na alma dessa pessoa. Cria um problema gigantesco entre elas. Por quê? Porque um está querendo ir para a zona sul e o outro está querendo ir para a zona leste. Veja, está sempre um puxando para lá e o outro puxando para cá. E desta forma, a dificuldade é muito grande. Pois é fundamental que você consiga andar na mesma direção. Casal que dá certo é casal que anda na mesma direção. É casal que tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Você até pode divergir de ideias, mas aquilo que é importante, que no caso, a espiritualidade tem que ser a mesma doutrina. Porque é aí que acontece, quando um começar a rezar o Pai Nosso, o outro já está lá, pronto para rezar junto. Certo ou não? Porque senão um vai rezar no quarto e o outro vai rezar na cozinha. Porque um vai chamar por Buda e o outro vai chamar por Jesus Cristo, por exemplo. Imagine você a dificuldade que esse casal terá. Logo, o sucesso depende da harmonia, depende de andar juntos, depende de compartilhar das mesmas opiniões. Aí você fala, mas Isaura é 100% igual às opiniões? Não. As pessoas vão divergir as ideias. Mas quando ponderarem,
Quando colocar o objetivo final em pauta, um vai ceder um pouquinho, o outro vai ceder o outro um pouquinho, e aí vai seguir na mesma caminhada. E desta forma, vai ter sucesso com certeza absoluta. É importante que, apesar de divergir, que as pessoas entram no consenso. E uma das coisas fundamentais é entrar no consenso com relação à espiritualidade. Eu lembro que quando eu fui casar, eu falei para minha esposa assim, olha, quando a gente estava namorando ainda, eu falei para ela assim, a gente tem 85% de chance de dar certo. Ela falou assim, como assim, Isauro? Como assim 85%? Falei, simples, porque você é de uma religião e eu sou de outra. Então, para que a gente tenha 100% de certeza de dar certo, você precisa vir para a minha religião. Olha só, fui um pouco egoísta nessa época aí, né? Falei, você precisa vir para a minha religião, ou eu para a sua. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher qual das duas é melhor, vamos dizer assim, ou que a gente se sinta melhor, e a gente vai um para a religião do outro. Para minha sorte, a minha esposa acabou vindo comigo para a minha entidade religiosa, que é a Seitoneira do Brasil, que eu amo tanto. E aí o que acontece? Que mudou a minha vida, inclusive, e hoje ela é, inclusive, divulgadora e coordenadora, junto comigo, dos divulgadores na Seitoneira. Olha que bênção! Então agora, nós levantamos de manhã, né, e oramos a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. E é por isso que a gente tem sucesso, e é por isso que a gente é feliz, porque a gente anda para o mesmo caminho, para aquilo que é verdade, nós vamos para a mesma direção. E desta forma, a gente tem menos conflitos, a gente tem menos dificuldades. Por quê? Porque a religião, a espiritualidade, é 90% da nossa vida. A espiritualidade, escreve aí, a espiritualidade é 90% da nossa vida. Por quê? Todos nós somos seres espirituais. E quando a gente tem esta compreensão, quando o casal entende tudo isso, a vida vai ser melhor, com certeza absoluta. Portanto, Enio, respondo categoricamente, casais que têm religião diferente, dificilmente vai dar sucesso. É o contrário, vai ter ruptura com certeza absoluta. Muito bem. Tá bom? Respondido. Então vamos lá. Vamos caminhando. O pessoal tá chegando aí, vamos junto. Poucos vão acompanhando aí as próximas perguntas, né? Já convidar para umas vezes aí desde o começo com a gente para não perder nenhum minutinho da nossa conversa, né? É isso aí. A terceira pergunta. A harmonia familiar pode ser afetada por conta do trabalho excessivo? Se a harmonia familiar pode ser afetada com o trabalho excessivo? Isso. Olha, essa também é uma pergunta boa, hein? É muito legal. Você já ouviu falar na palavra equanimidade? Já algumas vezes, mas não Pois sei bem. a definição Tudo na dela. nossa vida tem que ter equalização. Tudo na nossa vida precisa de ter o bom senso, precisa de ter equilíbrio. É o equilíbrio que faz as coisas acontecerem bem. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É lógico que nós precisamos trabalhar, sem dúvida alguma. Mas quando você coloca o trabalho acima de tudo e acima de todos, normalmente vai criar desarmonia. Por quê? Porque as pessoas querem ter carinho, querem ter amor, querem ter tranquilidade, querem estar juntos, né? Sim. Imagine você, um marido que trabalha todo dia, sábado, domingo, feriado, até 10, 11 horas da noite, não tem espaço para a família, para o filho, para a mãe, para ninguém, provavelmente vai criar um problema aí, com certeza absoluta. Então, a linha do meio, Enio, é sempre a melhor. Então, vamos dar um exemplo assim. Tudo na vida precisa de estar com equanimidade. Vamos pensar. Imagine que você gosta de ir em restaurante. Sim. Por exemplo, imagine que você chegou numa cidade que você não conhece e tem 3 restaurantes. O alimento custa R$150 o prato, por pessoa. O outro custa 80. E o outro restaurante custa R$15 por pessoa. Em qual dos 3 você vai? Geralmente o instinto nosso pede para ir no mais barato, né? O de R$15. Pede para ir no de R$15, que é o mais barato, não é? Sim. Muita gente pensa desta forma. Pois bem,
Quando você pensa dessa forma, segundo a lei da prosperidade, ir no mais barato é uma questão de mentalidade de pobreza. Ir no mais caro é uma questão de mentalidade de luxúria, de mostrar que você pode ou não. Então, o que acontece? Segundo a lei da prosperidade, o que a gente tem que fazer é ir no de 80, porque a linha do meio é sempre melhor. Quando você está na linha do meio, você está equilibrado, percebe? E aí você consegue chegar. Este mesmo exemplo, você pode aplicar para a sua família. Da mesma forma. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar sim, mas você tem que tirar um momento para a sua família. O excesso é ruim, para qualquer coisa. Quer ver outro exemplo? Beber água é bom ou é ruim? É bom, né? É ótimo. Bom. Mas experimenta tomar 5 litros de água de uma vez só. Será que é bom? Aí ninguém aguenta, né? Fica ruim. Quer ver outra coisa? Fala aí de uma comida que você gosta muito, Enio. Uma comida que eu gosto muito, lasanha. Lasanha. Se eu botar você na mesa agora e falar assim, ô Enio, tu vai comer 5 quilos de lasanha, come ou morre. O que vai acontecer? Ah, com certeza eu vou morrer, né? Se eu Vai morrer. Porque comer 5 quilos de lasanha não é possível, não é verdade? Possível. Então veja, no casamento é a mesma coisa. Eu não posso fazer nada de mais e nem de menos. Eu tenho que fazer tudo com responsabilidade. Exato. Eu preciso pensar na família, pensar nos filhos. Se eu não pensar desta forma, o casamento vai fracassar com certeza absoluta. Portanto, o trabalho excessivo vai sim criar desarmonia em casa. Tá bom? Tá ótimo. Respondi mais um. Vamos lá. Vamos para a próxima. Por que a tecnologia distancia a família? Pois bem, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas assim como a pergunta anterior, veja que as perguntas do povo aí estão meio que na sequência, né? Sim. Tudo que é demais é ruim. A tecnologia, se utilizada de forma boa, é bom para todo mundo. Mas hoje em dia, infelizmente, tem distanciado sim as pessoas. Por quê? Imagine você que tem família, que tem 3 filhos. Cada filho tem uma TV no quarto, e um computador e um celular. Cada filho fica no quarto. E sabe como é que os danados falam com a mãe na hora que está com fome? WhatsApp. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem para a mãe, dizendo, mãe, eu estou com fome. Na hora que a mãe vai chamar para almoçar, filho, o almoço está pronto. E sabe o que ele faz? Manda a mensagem e fala assim, mãe, bota no prato e traz aqui. Veja você. A tecnologia tem afastado a família porque tira o elo de ligação. As pessoas precisam se juntar, precisam conversar, precisam sentar na mesa igual na época antiga. Meu pai, Enio, fazia questão de sentar na mesa com todo mundo para comer. E ainda fazia oração na hora do almoço. É por isso que hoje, na minha casa, toda hora que eu vou almoçar, toda hora que eu vou jantar, eu almoço. Antes de almoçar e jantar, eu faço oração junto com a minha esposa. Então a gente senta todo dia para tomar café junto, almoça junto e janta junto. Por quê? Para criar esse elo de ligação, para criar esse aconchego, para botar a conversa em dia, para saber como é que a outra está pensando, de que forma está pensando. Então isso é muito importante. Percebe? Então a tecnologia tem que ser usada de forma correta. E ela distancia as pessoas por causa disso. Porque as pessoas ficam preguiçosas. Então é importante que você que está me ouvindo aí, crie na sua família o hábito de tomar café junto. De preferência, fazer o café junto. De preferência, fazer o almoço junto. Quer ver um exemplo? Na minha casa, por exemplo, quando eu estou em casa, enquanto a Fátima faz o feijão, eu estou lá cortando a cebola, cortando o tomate, cortando lá o alho, limpando as louças, para que tudo isso funcione de forma boa e a gente tenha um almoço delicioso. O almoço, quando ele é feito com esse amor, ele vai dar mais certo. Portanto, a tecnologia é fantástica, mas precisamos utilizar de forma ponderada e com moderação. É isso. Tá certo, tá certo. Então vamos lá. E qual que é a próxima pergunta de hoje? Essa é interessante, hein? O coronavírus fazem os casais brigarem? O coronavírus faz os casais brigarem? Essa foi uma pergunta que... Esse coronavírus não é fraco não, né, cara? Esse coronavírus faz coisa que até Deus duvida que ele faz. Imagine você que as guerras que já aconteceram, a Segunda Guerra Mundial, as guerras que existem na Síria, em todos esses países loucos aí do mundo que faz guerra todo dia,
Apesar de estar lá, tiro para lá, bala para cá, as pessoas não saem da rua, continuam na rua. E esse vírus que é invisível, enfiou todo mundo dentro de casa. Olha só. Então ele é muito forte. E aí o que acontece? Mas no caso da pergunta específica, que o coronavírus faz as pessoas brigarem, na verdade não. Quem faz as pessoas brigarem são elas mesmas. O que acontece? Se o convívio familiar, se o fato de ficar junto está brigando, é porque antes já brigavam. É porque já existia o problema antes. E aí se colocar junto, né? Se colocar fogo junto com gasolina vai pegar fogo, não vai? Sim, com certeza. Minha mãe que dizia lá na Bahia que água ladeira abaixo e fogo ladeira acima ninguém segura. Então o que acontece? Quando as pessoas já têm problema, quando coloca junto, vai continuar o problema. Então, na verdade, a ruptura, o problema, a briga, etc., não foi o coronavírus que causou, mas sim a atitude mental das pessoas que estão convivendo naquele lar. Só que aí vem a boa notícia. A boa notícia é que o coronavírus é o contrário. Ao invés dele criar briga, ele está promovendo coisas maravilhosas. Quer ver um exemplo? Quando é que você viu, no nosso país, bancos se juntar para doar dinheiro para ajudar pessoas? Nunca. Na minha existência. Aconteceu, não é? Pois neste momento, os bancos maiores do Brasil se juntaram para fazer doação para ajudar as pessoas. Então vamos pensar pelo lado positivo? O coronavírus está fazendo o contrário, está criando a solidariedade nas pessoas. Portanto, os casais que já brigavam e que continuam brigando agora com o coronavírus, sabe o que tem que fazer? Botar a cabeça no lugar, refletir e pensar. A primeira coisa, pensar assim, eu amo essas pessoas, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido. Veja bem, você aí, eu não, né? Você aí, esposa, você ama o seu marido? Se você ama, se tem amor mútuo, senta os dois agora que vocês têm a possibilidade da quarentena para fazer a chamada DR. Manja DR? Sim. Discuta a sua relação e coloca os pingos nos is e vão ser felizes daí para frente e para de colocar culpa em agentes externos. Agente externo não tem nada a ver com a sua condição atual. Você é reflexo dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua forma de encarar a vida. Você é assim. E não foi o coronavírus que criou o problema para você. Ao contrário, o coronavírus está vindo nesta vida exatamente para fazer você refletir. Para fazer você saber quem você é. Porque como estava lá, o marido fica quase 24 horas por dia fora de casa, 12 horas por dia, não tem nem tempo de conversar e desta forma não sabe quem são. Olha só. Agora, 40 dias enfiados em casa juntos, tem a possibilidade de fazer o quê? De conversar e de harmonizar. Percebe? Sim. É isso, Enio. Então, o coronavírus não faz ninguém brigar. Quem briga são as pessoas que já andam brigando por natureza. Para de colocar a culpa no externo. Vai para o interno que a coisa vai funcionar bem. Beleza? Respondi a sua pergunta? Respondido. Respondido. Aliás, do povo aí, né? Exato. Essas são as perguntas que o pessoal mandou. Até os espectadores que estão aí ao vivo, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente também vai estar respondendo no final aí, né? 10 minutos final. Exatamente. A gente responde no final também, caso tenha pergunta. Só um minutinho. Caso tenha alguma pergunta ao vivo. Vamos lá. Tá. Vamos para a próxima, Enio. A próxima. Como ser bom pai e uma boa mãe? Como ser bom pai e ser boa mãe? Isso. Esta é fácil. Em primeiro lugar, é só praticar o amor com sabedoria. Olha só. Amor com sabedoria. Você sabe por que tem pai bom e pai ruim? Não. Porque ele não faz o equilíbrio entre amor e sabedoria. Esse é o problema. Entendeu? Tem pai que ama demais e tem pai que ama de menos. Tem mãe que ama demais e tem mãe que ama de menos. Tem pessoas, por exemplo, tem pais, por exemplo, que acham que ser bom é falar sim para tudo que o filho quer. Sim. E veja, ser bom é exatamente saber falar não na hora certa. No momento correto.
Tem uma passagem da minha vida que é muito legal, que eu vou contar para vocês, com essa relação para simbolizar o pai bom e o pai ruim. Quando o pai tem amor demais, ele é pai ruim, viu? Ele não é pai bom. Uma certa vez, num dia de domingo, antes de fazer uma pergunta para você, você gosta de andar de cavalo, Enio? Olha, falar para você que eu não gosto muito, porque eu já tive uma experiência ruim com cavalo. Você caiu do cavalo? Quase. Literalmente? Mas eu sei que eu andei uns 2 quilômetros sem ele parar. Desse dia para cá, eu não quis mais. Aí você teve medo. Pois bem, eu gosto muito de andar de cavalo, já tive vários cavalos. E quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos de idade, num dia de domingo, imagina um dia de domingo bonito, de sol na serra, lá na fazenda. Pois bem, naquele dia um primo meu, que chama Vivaldo, convidou eu e mais outros primos para andar de cavalos, porque o pai dele tinha comprado um cavalo para ele. Olha que interessante. Passamos o dia inteiro lá naquela fazenda, andando com aquele cavalo, quase matando o cavalo de tanto andar naquele dia. Foi o domingo inteiro, de 7 da manhã até 5 da tarde, andando no coitado do cavalo. No final do dia, o bicho estava todo suado de tanto que ele andou. Quando eu cheguei em casa, com 13 anos de idade, cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu quero ter um cavalo. Olha só. E meu pai respondeu, por que você quer ter um cavalo? Eu falei, porque meu tio Manuel deu um cavalo para meu primo Vivaldo, eu quero ter um também. Meu pai pegou e falou assim para mim, olha, eu vou te dar 2 cavalos. Olha que meu pai diz, vou te dar 2 cavalos. 2, pai? 2. E meu pai era do tipo de cara que quando dizia alguma coisa, quando falava alguma coisa, cumpria a palavra, sabe? Então ele não voltava atrás, ele falava e cumpria. Bom, quando meu pai falou que ia dar 2 cavalos, eu fiquei tranquilo, eu vou ter 2 cavalos, não só um, porque ele cumpria a palavra. Pois bem, passou uma semana nada de cavalo, 2 semanas nada, 2 meses nada de cavalo, 3 meses nada de cavalo. Aí um dia de manhã também, meu pai levanta de manhã e fala assim, vai lá no quarto e fala assim para mim, levanta moleque. Que foi, pai? Vamos lá ver os cavalos, o pai já comprou os cavalos. Rapaz, quando meu pai falou a palavra, comprou o cavalo, eu pulei da cama como um curisco. E aí já queria ir lá andar nos cavalos. Ele falou assim, não, vai escovar os dentes e tomar café primeiro. Tá bom. Aí fui lá tomar café, escovar os dentes, e meu pai lá na mesa, conversando, papo vai para vem, vamos lá ver os cavalos. E meu pai na frente e eu atrás. Aí começamos a andar na frente da nossa casa, lá na Bahia, quando a gente morava lá. Só que meu pai estava indo para um lado que não tinha cavalo. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Tinha uma mata na frente da nossa casa na época, do outro lado da mata, sabe o que tinha lá? Plantação de cana. Meu pai era fazedor de cachaça. Aí eu falei, caramba, o que meu pai vai me levar para a roça de cana, né? Mas ele na frente e eu atrás ali. Quando chegou lá no lugar onde plantava as canas, ele falou assim, ó, tá aí os seus cavalos. Tinha uma tarefa de cana plantada, hein? Já estava pronto. E ele falou assim, olha, tá aí os seus cavalos, você vai cuidar daqui 1 ano e meio, você vai ter muito mais cavalos do que você imagina. Só como você é muito pequeno ainda, o pai vai te ajudar a cuidar da cana. Assim foi feito, ele me ajudou a cuidar dessa cana, carpir, né? A cana do momento que você planta até o momento da colheita, você tem que carpir 5 vezes. Já carpiu cana alguma vez na tua vida, amigo? Não, né? Não. Não é fácil? Pois bem, foi isso que meu pai fez eu fazer com 13 anos de idade. Só que, naquele momento eu queria matar o meu pai, lógico, não é verdade? Estava pé da vida. Mas aí, meu amigo, eu era muito marrudo na época, fui lá com ele, a gente limpava a cana e etc, etc, etc. 1 ano e meio depois, meu pai colheu a cana, fez a cachaça, lembro como hoje, deu 4.350 litros de cachaça, aquela tarefa de cana. Meu pai pagou todos os custos, comprou um cavalo mais lindo que existia para mim. Sabe aqueles coletes de couro que tinha, aquelas botas de couro? Meu. Meu pai comprou aquilo para mim, cara. O cabresto do cavalo era com fivela de coração, manja? Sim. Quando eu estava naquele cavalo, parecia um príncipe. Porque naquele tempo, o cara que era bom de grana era quem tinha um cavalo bom. Não era quem tinha uma moto, um carro. Era cavalo bom. E eu tinha um cavalo bom com 14, 15 anos de idade. E ainda mais uma égua parida com um poltrinho, mais 11 novilhos e mais dinheiro na poupança que meu pai colocou, baseado naquela colheita da cana do primeiro ano que a gente colheu. Então meu pai não deu o que eu queria, ele me deu o que eu precisava. Meu pai era um homem sábio, tinha amor e sabedoria, tinha as 2 coisas. Então ele não dava para mim o que eu queria, ele dava o que eu precisava. E você, como pai aí, que está me ouvindo agora, o que você faz quando teu filho pede uma coisa para você? Como é que você age? Daí está que vai dizer se você é ou não bom pai. É quando você tem a capacidade de dar para o teu filho o que ele precisa e não o que ele quer.
Como eu estou falando da minha vida, nesse momento, então, já que eu comecei, eu apliquei essa mesma lição para minha filha, Anne. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela estudava no Colégio Objetivo e falou para mim que queria ter mesada. Eu perguntei para ela por que ela queria ter mesada, e ela disse que todo mundo da escola tinha mesada. Naquele tempo eu tinha um delivery e falei, então você vai lá montar a compra com os meninos e eu vou pagar 50 centavos por hora trabalhada. Olha só, minha filha tinha 10 anos. E aí ela vinha todo dia para o escritório para ficar lá, no final do dia, e ela ia ajudar os meninos. Eu lembro como hoje da felicidade da minha filha. 3 meses depois, me convidou num domingo para ir fazer umas comprinhas com o dinheiro dela, que ela tinha ganhado, trabalhando lá com os meninos. Com 10 anos, hein? Então veja, hoje a minha filha, aos 22 anos de idade, já é engenheira, é líder na faculdade, é líder do EIA, é a melhor aluna da escola, em todos os requisitos lá, e tem respeito pelos colegas, porque hoje é presidente do IEA, que é da disciplina que ela estuda, na faculdade, que é o FABC, lá em São Bernardo. Veja, eu dei para minha filha o que ela queria e não o que ela precisava. Outro dia um amigo perguntou, Isauro, como é que você faz para ter uma filha tão boa? Eu falei, simples, eu sempre dei para ela o que ela precisava e não o que ela queria. Aprendi a lição com meu pai e passou de pai para filho. A pergunta para você é, você faz a mesma coisa? Não sei. O fato é que se você der amor demais para o seu filho, você vai ter um filho mimado, um filho problemático, e provavelmente no final da tua vida ele vai bater em você e tomar os teus bens com certeza absoluta, porque você não soube dar para ele o que ele precisava. Respondi a tua pergunta? Respondido. Muito bom. Muito bom. Então, a diferença entre o pai bom e o pai ruim é o equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima. Que papel tem a família na educação do filho? Olha, essa pergunta é igual a essa segunda aí, né? Sim. Entendeu? Qual que é o papel da família na educação dos filhos? É exatamente o equilíbrio entre o amor e a sabedoria. É você saber equalizar estas duas coisas. Andar na linha do meio. Lembra da linha do meio? Sim. Na linha do meio. Sempre ponderar. E quando for conversar com os filhos, não conversar com muita autoridade. Se o filho é pequeno, senta para olhar olho no olho. Manja? Sim. Olho no olho. E conversar olho no olho. Desta forma, você consegue ter uma família mais equilibrada. Então, a família tem um papel fundamental na vida de qualquer indivíduo. Lembra que eu falei na live passada que nós somos o somatório do convívio das 5 pessoas que a gente mais vive? Sim. Lembra disso? Pois bem. É importante você saber, por exemplo, que um filho, uma criança do 0 aos 13 anos de idade, ela é 100% reflexo dos pais. Só para você ter uma ideia que isso é forte, se um filho, aliás, se um pai e uma mãe têm desarmonia em casa e briga todo dia, o filho pode ter febre, por exemplo, porque o pai e a mãe estão brigando. Olha que interessante. Sim. Só para você saber. Então veja, o filho tem diarreia e o pai e a mãe não sabem por quê. Vai ver lá, os dois estão num quebra-pau desgraçado. Portanto, a família tem um papel fundamental na educação do filho, na formação do filho, na formação do caráter do filho. E quando a família é estruturada, o filho vai ser bom. Existe uma pesquisa aí que diz o seguinte, que um filho que nasce numa família onde o pai bebe, o pai fuma, a mãe fuma, fuma droga, etc, etc, esse filho tem só 5% de chance de ser uma boa pessoa. Ele vai seguir os mesmos exemplos do pai e da mãe, com certeza, em 95% dos casos. Existe, aí nessa mesma pesquisa diz o seguinte, que quando o filho nasce numa família boa, excelente, onde o pai, por exemplo, tem uma formação religiosa, tem caráter, tem uma linha de conduta correta, também é 95% de chance do filho ser bom. Olha que interessante. Ou seja, a diferença entre um e outro é 5%, tanto para o bem quanto para o lado do mal. Isso quer dizer o seguinte, que a família é a base, é a estrutura de qualquer filho, de qualquer pessoa. E a partir de então, as coisas acontecerão de forma tranquila. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir, de fato, ter uma família boa, feliz e equilibrada quando se tem harmonia. E, principalmente, quando se tem um negócio chamado empatia, que é a capacidade que a gente tem
de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, chorar com a dor do outro e alegrar com a alegria do outro. Manja? Sim. É isso. Muito bem. Muito bem. Queria desejar um bom dia aí para os meus convidados que estão aí participando, Dagoberto Freitas, a Regiane Ribeiro e a Elza. Queria desejar um bom dia e agradecer por estar participando da nossa live. Convidar já para as próximas vezes também. Muito obrigado. Fala para eles convidar os amigos, porque nós temos que fazer essas mensagens chegar para o maior número possível de pessoas. Porque o objetivo aqui é o amor, é transmitir o amor para as pessoas, para que elas consigam ter mais informação, mais tranquilidade. Inclusive, o pessoal parou de comentar aí. Quero ver os comentários do pessoal aí. Isso, vão comentando aí que a gente está prestando atenção aí também. Comentários do pessoal. Sejam bem-vindos aí. E qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta. Que aprendizado as famílias terão com o momento que estamos vivendo? Isso daí é uma pergunta especial da nossa amiga Fátima. Então essa é a pergunta da minha esposa. Então vamos lá. Então o que acontece? Minha esposa maravilhosa. Vamos lá. Qual é o impacto, qual é o aprendizado que todo esse momento que a gente vive causa nas famílias? Causa na nossa vida. A primeira coisa é um momento de muita reflexão, Enio. Essa é a primeira coisa. Imagine você, como eu disse, nunca na história do país houve, por exemplo, a questão que eu falei, banqueiros se juntar para ajudar pessoas. Nunca vi isso. E está acontecendo. Eu nunca vi as pessoas se preocuparem, por exemplo, em ajudar um ao outro, se preocupar um com o outro. E está acontecendo esse tipo de coisa. Pessoas doando, pessoas colaborando. Então tudo na vida tem a parte boa e a parte ruim. Mas o mais importante de tudo isso, sabe qual que é? É a reflexão das pessoas para olhar para dentro delas. Sim. As pessoas entenderem, por exemplo, que tudo que acontece na nossa vida é projeção da nossa mente. Veja, o vírus é uma projeção mental. Imagine você que no mundo todo, de cada 10 televisores que estão ligados, 20 está falando de coronavírus, por exemplo. E falando da parte ruim do coronavírus, do Covid-19. Imagine você, este é o problema da hipnose coletiva de todo mundo. Porque nós temos a capacidade de criar tudo na nossa vida. É a gente que cria as coisas. Portanto, é fundamental que a gente tenha o equilíbrio para avaliar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, o principal aprendizado do coronavírus é as pessoas terem a capacidade de olhar para dentro delas mesmas. Primeiro a pessoa fala assim, quem sou eu? Como é que eu ajo? Como é que eu penso? De que forma que eu falo com as pessoas? Qual é a minha conduta? Qual é a minha ética? Quando eu vou fazer alguma coisa, como é que eu faço? Quando eu vou dar uma informação, como é que eu vou proferir esta informação? Porque a palavra tem força criadora, Enio. A palavra cria coisas. E quando eu uso a palavra de forma errada, de forma inadequada, eu vou criar problema para mim e para as demais pessoas. Então, o principal aprendizado desse nosso momento é a reflexão de olhar para dentro de nós mesmos. Tudo acontece aqui dentro. É de mim para fora, Enio, e não de fora para dentro. Se eu me harmonizar, se eu aceitar que eu faço parte da natureza, se eu aceitar que eu e Deus somos um só, que eu estou nessa vida para cumprir uma missão, que eu tenho que ter responsabilidade com meus atos, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, aí sabe o que vai acontecer? O coronavírus desaparecerá. Não terá mais coronavírus. Então veja, é um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro da gente, para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas mais tranquilas. Eu estou me sentindo, sabe aonde, nesse momento? Estou me sentindo lá no Egito, quando Moisés queria libertar o povo e que o faraó não deixava e que Deus ia lá e tacava a praga no povo. Gafanhoto, colocava rãs, colocava não sei o quê, colocava piolho e matava o primogênito, etc, etc, etc. Eu estou me sentindo nesse momento da minha vida parecido com isso. Enquanto o ser humano não colocar na cabeça que ele e o outro são unos, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Vai ter outros tipos de problemas parecidos com esse para poder colocar a humanidade no eixo. Para colocar a humanidade
para pensar de forma correta, para agir de forma correta, para deixar o egoísmo de lado, para fazer aquilo que é bom, pensando nas futuras gerações, por exemplo. Então, este é o aprendizado do coronavírus. Ok? Ok, combinado. Será que eu respondi a pergunta do povo aí? Ah, com certeza. O pessoal está aí acompanhando, estão aí comentando, né, na live aí as perguntas. Já tem umas perguntas formuladas aí que no final a gente pode dar uma repassada aí para responder para o pessoal. E vamos seguindo em frente aqui. Dá um bom dia aí para minha amiga Camila Almeida. E o L. Simonato, bom dia também para você que entrou agora. Sejam bem-vindos. E continuando aqui, a última pergunta das 10 que a gente separou aqui. Por que nas famílias existem sempre o queridinho ou queridinha da mamãe ou do papai, né? Mas será que existe isso mesmo? Mas será que existe o queridinho e a queridinha da mamãe? Exatamente. Eu digo para você que não existe o queridinho e a queridinha da mamãe. Sabe aquela expressão que fala que uma mãe é para 100 filhos e um filho não é para uma mãe? Sim, já ouvi. Já ouviu, né? Então, a mãe, ela ama os filhos, todos eles iguais, incondicionalmente. O amor de mãe não difere de um filho para o outro. O que acontece é que com alguns filhos tem um pouco mais de afinidade e outros menos. Pode acontecer. Baseado na estrutura de pensamento de cada um. Só isso. Mas a mãe não existe um queridinho, ela é igual para todo mundo. Agora, sabe aquele sentimento do coitadinho de mim? O sentimento da Gabrielão? É esse tipo de sentimento que faz as pessoas pensarem que a mãe tem uma preferência para um filho A, B ou C. Na verdade, isso chama-se baixo autoestima, né? Sabe o ciúme? Sabe o ego? É isso. Então, quando o filho ele acha que a mãe ama mais o filho A do que o B, é porque dentro dele tem ego. É porque ele é egoísta. Entendeu? Então, o que acontece? Ele quer, na verdade, a atenção da mãe só para ele. E por esta razão, ele acha que a mãe prefere o A e o B e não ele. Então, o problema, na verdade, não está com a mãe, está com a pessoa. Está com a falta de compreensão da pessoa, com a falta de amor da pessoa, com a falta de equilíbrio da pessoa e não da mãe. Então não existe o queridinho da mamãe e o queridinho do papai. Não existe essas coisas. O que existe é pensamento errôneo. Percebe? Então o que acontece? Quando as pessoas não pensam de forma correta, quando elas têm sentimentos nocivos, sentimentos baixos, né? Elas vão pensar desta forma e a partir daí começa a acreditar que a mãe tem preferência. E isso é um pensamento muito ruim, sabe por quê, Enio? Porque quando você pensa desta forma, você leva isso para a sua vida. Quando você vai arrumar emprego, por exemplo, você vai trabalhar em algum lugar, você vai chegar lá naquele lugar, você vai achar que o chefe gosta mais dos demais colegas do que de você. Quando você for ser marido, você vai começar a achar que a tua esposa gosta mais da família do que de você. Quando você for esposa, você vai achar que o teu marido gosta mais da família do que de você. Vai achar que os amigos, né, que o marido gosta mais dos amigos do que da esposa. E por aí sucessivamente, porque você traz para a tua vida essa carga negativa que é de pequeno e vai para a vida toda. Até o momento que você ir lá e cortar. E como é que a gente corta isso? Sabe como? Fazendo uma reflexão profunda e aplicando a espiritualidade na sua vida. Porque quando você aplicar a espiritualidade, que representa 90% da sua vida, você vai entender a lei do amor, você vai entender a lei da compaixão, você vai entender a lei da ética, você vai entender a lei da empatia, você vai entender a lei da cooperação mútua, a lei de estar juntos, a lei do pertencimento. Sabe a lei do pertencimento? De você achar que você pertence a uma coisa, a uma família, etc, etc. E a partir desse momento vai criar na sua cabeça a seguinte estrutura. Eu sou feliz e por isso acontecem as coisas. Eu sou feliz e por isso as pessoas me amam.
Porque senão eu vou continuar achando o seguinte, olha, eu vou ser feliz quando a minha mãe me amar, quando meu tio me amar, quando minha mãe me amar, quando eu tiver bom carro, quando eu tiver boa casa, quando eu tiver bons filhos, e etc, e etc, e etc. Percebeu? Então, quando eu criar dentro de mim o conceito da verdade, o conceito do amor, aí sim eu vou eliminar todo esse tipo de problema da minha cabeça. Logo, não existe em lugar nenhum do planeta que a mãe ou um pai gosta mais de um filho do que do outro. O que acontece é que cada pai e cada mãe, ela cuida do seu filho baseado na sua característica. Ela dá para o filho aquilo que ele precisa naquele momento. Manja, quem dá, recebe? Sim. Então, por exemplo, para a gente entender melhor, imagina que tem uma família que tenha 5 filhos. Um filho é bondoso, é amoroso com os pais, trata bem os pais, dá carinho para os pais, levanta de manhã, beija e abraça, etc, etc. É lógico que esses pais, quando esse filho acorda, a primeira coisa que o pai vai fazer é abraçar esse filho. Você concorda ou não? Com certeza. Por que vai abraçar? Porque existe a empatia, existe a cooperação mútua, existe o desejo mútuo. Mas imagina aquele filho que acorda de manhã cedo mal-humorado, chutando o pé da mesa, brigando com todo mundo. O que o pai e a mãe vai falar para ensinar desse filho automaticamente? Vai dar logo uma reprimenda, vai brigar com ele. Sim ou não? Sim. Só que o pai está brigando com esse filho não é porque ele não gosta do filho. Está brigando porque o filho está com um comportamento inadequado. Percebeu? O comportamento deste filho não é bom. E por essa razão o pai vai lá e pega no pé dele. E por causa que o pai pega no pé dele, o que acontece? O filho começa a pensar que o pai gosta mais do filho A do que dele. Mas na verdade não. O filho A tem aquilo que ele merece ter. Porque ele é amoroso, porque ele é companheiro, porque ele está sempre pronto para ajudar os pais. Quando o pai pede alguma coisa, ele não reclama, ele vai lá e faz. Ele não responde o pai, ele respeita o pai. Olha que interessante. Eu aprendi na minha vida, Enio, e tem uma mensagem, uma frase que eu uso muito, que é uma criação minha, que eu diz o seguinte: filho que não respeita pai e mãe, que não ama pai e mãe, bom sujeito não é. Esta é a reflexão de hoje. Filho que não respeita pai e mãe, que não ama pai e mãe, bom sujeito não é. Então o que acontece? Na verdade, você tem aquilo que você dá. Olha só, se você quer ter compaixão, você tem que dar compaixão. Se você quer ter amor, você tem que dar amor. Se você quer ter atenção, você tem que ser atencioso. Percebe? Se você quer ser amado, você tem que amar. Se você quer ser respeitado pelas pessoas, você tem que respeitar. Então, primeiro você faz e depois você tem. É invertido o processo. O problema é que a maioria de nós queremos ter aquilo que a gente não dá. A mesma coisa, as pessoas querem ter sucesso, mas não querem fazer nada para contribuir com o sucesso das demais pessoas. E por esta razão não tem sucesso, porque é egoísta. Percebe a diferença? Então, qual que é a reflexão disso tudo? Não existe esse papo que tem a mãe boa para um filho e ruim para o outro, né? Tem queridinho daqui, queridinho de lá. Não existe isso. O que existe é conduta, né? E comportamento. Eu tenho aquilo que eu dou. Se eu dou amor, eu tenho amor. Ou seja, tudo é reflexo da minha forma de pensar. Tudo é reflexo da minha mente. Aí você pode perguntar para mim assim, agora, mas Isauro, um garoto de 14 anos já tem toda essa maturidade para pensar? Eu digo para você, tem. Com 3 anos tem. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem 3 anos, mas o espírito dela é antigo. Ela traz a carga genética dos seus antepassados. Percebeu? Então já vem de muito tempo. Já vem de longas datas. Percebe? Então veja, desta forma, a pessoa tem sim a compreensão. Aliás, o filho, Enio, escuta o pai e a mãe desde quando está na tenridade, lá no ventre da mãe. Ele já escuta. Ele já sente as emoções do pai e a mãe dentro do ventre da mamãe. Imagine você, por exemplo, uma criança que nasceu de um pai e de uma mãe
que passou o tempo inteiro falando mal dos pais, que os pais não eram bons, que os pais eram problemáticos, que não sei o quê, papapá. Esse filho, como nasce, vai ter o mesmo sentimento e a mesma ideia dos seus pais. Então, portanto, os pais precisam tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque aquilo que fala vai refletir na personalidade dos seus filhos. Porque, como eu disse no início, um filho do 0 ano até o 14 anos, ele é 100% reflexo dos pais. Ele é um disco, como se fosse uma HD virgem, formatadinho, onde a gente vai lá e coloca as informações lá dentro. Só a partir do 14 anos é que ele começa a criar a sua própria independência, a sua individualidade. Percebeu? Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Aquilo que nós falamos em casa vai refletir no comportamento dos nossos filhos. E às vezes é por esta razão que surge esse tipo de sentimento, né? Que existe o queridinho. Imagine que a mãe, porque um filho é mais amoroso, ela começa a falar bem daquele filho e falar mal do outro, por exemplo. Aí começa a ter esse tipo de sentimento. Mas na verdade, apesar da mãe falar isso, ela ama os filhos todos de forma iguais. Não muda. São todos da mesma forma. Respondi a pergunta? Respondido. Muito bem. Então veja, agora a gente se estendeu um pouco mais, faltam apenas 5 minutos aí para acabar a live, então não dá nem para responder mais uma outra pergunta. Acho melhor a gente fazer as considerações finais aí, porque já estamos chegando na hora, senão a live vai cair. Isso, exatamente. E queria agradecer aí a todos que entraram, né, que estão entrando, curtindo aí a live, convidar para próxima live nossa, que é no sábado, né, às 7h43 da manhã, a live 743, que é como inserir espiritualidade nos negócios, ter convidados, convide os amigos, né? Tem aí o aviãozinho, né, o tiquezinho que você pode, no momento exato, mandar para os seus amigos. Vamos fazer um desafio pessoal que está aí presente ainda? Pessoal, escreve para nós aí o que vocês gostariam de ouvir na próxima aula do Projeto 743, no sábado às 7h43. Escreve aqui para nós, para que a gente possa pensar naquilo que você está pensando também. Escreva aí, por favor, rapidinho. Tem 1 minuto para escrever. Escreva aí, 1 minuto. Muito bem. A gente ainda tem muitos assuntos, né, para falar nas próximas lives. Tenho 2 assuntos muito importantes, né, principalmente a saúde física e a saúde mental, que hoje também tem causado problemas, muitos desafios para as pessoas, né, de ter a sanidade mental em meio a tantos problemas. E tem também a saúde financeira. A saúde financeira, exatamente. E as nossas lives, todas elas vão ser pautadas nestas 5 saúdes. Isso. O que é o AZEM? O AZEM é um departamento de treinamento que cuida de 5 áreas da vida, que é a espiritualidade nos negócios. Saúde financeira, saúde social, saúde familiar, saúde física e saúde espiritual. Então, esta live vai responder perguntas e todas elas baseado nessas 5 saúdes. E aí, você pergunta o que você quiser que nós vamos responder. Tá certo, Enio? Tá certo, combinado. Então, tá bom. E a gente vai saber qual que é o próximo tema já da próxima aula ou vai ser surpresa? Da próxima live? Podemos citar. Vamos falar sobre saúde financeira. Então, como ninguém ainda deu um tema, vamos deixar o pessoal se acostumar mais com as lives, né? Se sentirem mais à vontade, então, para participar. Vamos falar sobre saúde financeira. Então, tá bom. Então, o tema de sábado é saúde financeira. E eu vejo todos vocês lá, porque agora, senão a live vai cair. Muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. A gente está quase no meio, né? Hoje é quinta-feira. Bom resto de semana para todo mundo. Que todo mundo tem um final... essa metade da semana muito boa, com muita prosperidade, muita felicidade. E eu vejo todos vocês lá no Projeto 743, no sábado, às 7h43 da manhã. Até lá, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um bom dia a todos vocês. E convide os amigos para que estejam junto com a gente lá na próxima live. Muito obrigado e até lá.